Olá, muito boa noite, bem-vindos ao Conexão Angola, o programa que ao sábado à noite lhe faz companhia aqui no seu canal de eleição e também de preferência. Sabe que este é o programa que leva até a si uma análise e uma abordagem genérica sobre os assuntos que de mais importantes se apresentaram na imprensa mundial, ou seja, estamos aqui a falar dos assuntos que marcaram a atualidade internacional. Já sabe, é assim todo o sábado a esta hora neste canal. O meu nome é David Mudo e durante cerca de hora e meia estarei consigo a levar até a si, ou melhor, a conduzir uma conversa com os nossos convidados sobre os assuntos que, de mais importante, como disse, se apresentaram na imprensa internacional. E, sem sombra de dúvidas, marca a semana em notícias a Cimeira Extraordinária da União Africana, que decorreu em Malabo, a capital da Guiné Equatorial. Portanto, Cimeira Extraordinária, como disse, a 16ª, uma cimeira que acontece a propósito de uma proposta de Angola. Angola que propôs, na última Cimeira Ordinária da União Africana, uma reunião para debater a questão do terrorismo no continente e também a questão das mudanças inconstitucionais, ou seja, os golpes de Estado que ultimamente vêm marcando as notícias em alguns países do nosso continente e numa sub-região específica. É sobre isto e muito mais que vamos conversar já a seguir com os convidados que passo a apresentar, que estarão connosco nesta noite. Está connosco o professor Matias Pires, que nos fala a partir de Luanda. Professor, muito boa noite, bem-vindo a mais uma conexão. Boa noite, David. Boa noite, colegas. Boa noite, telespectadores. Francisco Pegado fala-nos a partir do Canadá, está em Toronto, ainda na onda da semana do dia 25 de maio, portanto o dia consagrado ao mês de África, e está trajado a rigor. Parabéns, boa noite. Pegado, estamos sem o seu áudio, por favor, queira corrigir. Boa noite, David. Boa noite, colegas do painel. Boa noite, caros telespectadores da TPA. Sim, Dia da África todos os dias e continua a cumprir o Dia da África, o mês da África. Francisco, o dia é do continente africano. É habitual assinalarmos esta data de forma diferente e sabermos que toda a diáspora africana, um pouco por todo o mundo, vive este dia efusivamente. Quais foram as realizações aí no Canadá sobre o Dia de África? O Dia da África no Canadá, normalmente, por o Canadá ser um país muito frio, nós africanos normalmente encontramos em junho, que é o Afrofest, que é as festividades onde a África, da diáspora, é chamada a mostrar o que é ser africano. Para nós, um dia, 25 de maio, passa a ser mais um dia de reflexão, mas em termos de coisas acontecerem, vai acontecer em junho e em julho, onde a temperatura está melhor, onde as pessoas estão em rua, são organizadas festas, palestras, encontros, manifestações e também, acima de tudo, a junção dos africanos e as outras pessoas que consideram-se também filhos da mãe África, como os nossos irmãos que vivem um pouco espalhados pelo Caribe e também no continente norte-americano e alguns do sul da América que juntam-se nessas atividades para celebrar e refletir sobre o contexto diverso da humanidade. Muito obrigado por estas dicas de abertura, Francisco, justamente para tentar nos situar sobre como é que os africanos e não só vivem o 25 de maio um pouco pelo resto do mundo. Vamos então começar a abordagem de hoje, como disse, fazia a introdução deste nosso programa sobre a Cimeira Extraordinária de Malabo, portanto Guiné Equatorial. É uma reunião que acontece sob proposta de Angola e por isso mesmo o chefe de Estado angolano encabeçou a delegação angolana que participou da mesma, ou melhor, que está a participar da mesma. Professor Matias Pires, uma reunião dedicada ao terrorismo e também às mudanças inconstitucionais. Uma reunião que já abordámos aqui em edições anteriores, que vinha mesmo a propósito, e então que se espera, que desfecho é esperado desta reunião e daqui para frente, que África esperamos ter quanto ao combate ao terrorismo, sendo que ainda conta-se em grande parte com o apoio do Ocidente, numa altura em que se pedem mais ações africanas, portanto, soluções africanas para os problemas africanos. Bom, David, quero começar por uma pequena precisão. Portanto, o desfecho deu-se essa tarde, portanto, temos que olhar agora é o dia seguinte das cimeiras. O que, na verdade, ocorreu foi uma dupla cimeira. A primeira foi a cimeira humanitária que se debruçou sobre questões que têm a ver com migrações, a situação dos deslocados,
dos refugiados, os desastres naturais e uma componente também ligada à mobilização de doadores. É uma cimeira que foi decidida em 2019 e é uma matéria que tem sido, digamos assim, apadrinhada pelo presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Tanto por via disso é que se entendeu realizar essa cimeira em Malabo, na Guiné Equatorial, portanto, país dirigido pelo presidente Teodoro Obiang Nguema. E nessa vertente da cimeira humanitária, em que se analisou vários elementos, há uma das questões fundamentais a considerar, que tem a ver com o reconhecimento de África em relação ao projeto do CAFO que Angola tanto construiu, o executivo angolano construiu. Há um grupo da Cruz Vermelha que trabalha junto da União Africana que visitou o canal do CAFO no Cunene, e também, muito recentemente, tivemos a visita do presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. Também essa visita fez eco, e então a questão que Angola tem estado a levar a cabo de mitigar os efeitos dos desastres naturais, nomeadamente no nosso caso a seca, mas também a resiliência que é necessária, a necessidade de um sistema de alerta prévio, os recursos financeiros para o tratamento das pessoas em situação de vulnerabilidade. Todas estas questões foram exploradas no âmbito desta cimeira humanitária, tanto enfatizando a necessidade de uma cooperação entre os Estados-membros. Por outro lado, a segunda cimeira, esta sim é a que o David se referiu, originalmente havia sido proposta para ser realizada em 2020, a quando da cimeira ordinária da União Africana, considerando o elevado índice de perigosidade do terrorismo que se estava a espalhar pelo continente, o presidente João Lourenço propôs naquela cimeira a realização de uma cimeira extraordinária que iria dedicar-se exclusivamente à análise da situação do terrorismo no nosso continente no mês de maio do mesmo ano. Infelizmente, pouco depois da cimeira, o continente entrou nessa situação do confinamento geral da Covid-19, e então não foi possível concretizar a iniciativa naquela altura. Suavizada a situação da Covid, neste ano, na cimeira ordinária de fevereiro deste ano, até 2022, o presidente João Lourenço, através tanto dos seus representantes à cimeira, retomou essa proposta, porque, entretanto, apesar da Covid, o terrorismo continuou a lavrar, e, desta vez, o presidente João Lourenço pediu aos seus pares para atualizarem a cimeira, não discutir apenas o terrorismo, mas também as mudanças inconstitucionais de regime, fenômeno que apareceu com maior ímpeto neste período, fazendo lembrar os anos que lá se foram. Neste momento, tem 4 Estados-membros da União Africana que estão suspensos devido a golpes de Estado. E foi por isso que o presidente João Lourenço propôs essa atualização do conceito da cimeira. Atendendo à brevidade do tempo, que estava-se em fevereiro, os seus pares concordaram com a realização da cimeira, mas pela logística e a agenda do chefe de Estado, entenderam fazer dupla cimeira. Bom, como nós temos a cimeira de Malabo, vamos já fazer dupla cimeira. Discutimos as duas temáticas no mesmo local. É assim que, a partir daí, vimos acompanhando uma intensa atividade diplomática
presidente João Lourenço desdobrou-se em contactos com os seus homólogos no continente, enviando enviados, emissários, e também recebendo aqui várias entidades. Eu poderia só rapidamente citar a presença do comissário para os assuntos políticos de paz e segurança da União Africana, o embaixador Bankole Adeoye, que veio justamente no dia 4 de abril, e ele ficou maravilhado pelo fato de Angola ter uma data específica para celebrar a paz e reconciliação nacional, e disse que Angola não podia ficar sozinha nesta iniciativa extraordinária. O continente tinha que celebrar também a paz. Por outro lado, depois veio o próprio presidente da Comissão da União Africana, o senhor Moussa Faki Mahamat, e mesmo à porta da cimeira, o presidente João Lourenço recebeu o presidente em exercício da União Africana, o presidente Macky Sall, do Senegal. E vimos como, ao longo da cimeira, ficou evidente o prestígio da Angola em relação a esta matéria como uma autoridade moral que, doravante, conta com o agremado dos seus pares. Tanto o presidente João Lourenço recebeu esse voto de confiança dos seus pares para liderar essa iniciativa em prol da paz, da coesão e da reconciliação dos Estados africanos. É importante, portanto, ter este elemento presente, e em política, muitas vezes, há o simbolismo das ações. Tanto quando a África reconhece esse mérito, a Angola, o presidente João Lourenço, no ano em que comemoramos o centenário do presidente Neto, que, aliás, o presidente Macky Sall, ao visitar Angola, teve a honra de depositar uma coroa de flores no sarcófago do presidente Neto. Tanto temos aqui um momento que remete-nos para aquela cimeira de Khartoum, onde, em 78, o presidente Neto disse que a África parecia um corpo inerte, onde cada abutre vinha dedicar o seu pedaço. E disse mais o presidente Neto, do quadro da solidariedade africana, que, naquela altura, a nossa luta iria continuar no Zimbábue, na Namíbia e na África do Sul. Portanto, é com base nesse princípio da solidariedade, e porque o terrorismo e os golpes de Estado são doenças contagiosas, o presidente João Lourenço colocou isso no topo da agenda continental e colheu o consenso dos seus pares. Portanto, só temos que enaltecer e felicitar todos os diplomatas angolanos que estiveram engajados nessa missão. É o prestígio diplomático do nosso país, da imagem do nosso país, que se eleva cada vez mais. Aliás, deixa-me aqui fazer um rodapé para dizer que, ao mesmo tempo que iniciava a cimeira de Malabo, o nosso ministro das Relações Exteriores, o embaixador Tete Antônio, foi recebido pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, o senhor Anthony Blinken. Quem sabe da política americana sabe o que é que representa o secretário de Estado. Não é qualquer político que entra no Departamento de Estado dos Estados Unidos. Tanto a diplomacia angolana é alta. Doravante é continuar nessa senda. Tanto o presidente João Lourenço já recebeu o voto de confiança dos seus pares para continuar a trabalhar em prol da pacificação, da reconciliação e da coesão nacional nos diversos estados do nosso continente. Tanto, como disse o David, e agora sim, vamos aguardar o dia seguinte desta mini-cimeira, porque muitas vezes tomam-se decisões e
O mais um difícil grande e frustrante às divisor vezes é o a atraso que se implementação. verifica na De todo implementação modo, destas resoluções. fica evidente o contributo de Angola nesta matéria. Vamos então aguardar justamente pela implementação das resoluções desta cimeira extraordinária de Malabo. Francisco Pegado, retomando o mesmo tema e nos termos em que coloquei a questão ao professor Matias Pires, um engajamento dos estadistas africanos na busca de soluções africanas para problemas africanos. É verdade. Vou começar com a pergunta que o David formulou ao professor Matias: que África queremos? Todas as vezes que se fala do continente africano, muitas das imagens que o mundo olha para, conforme o mundo olha para a África, muitas das imagens são as partes horríveis do continente africano, que eu não quero aqui mencionar, que todo mundo já sabe qual é. E nós podemos mostrar que a África é muito mais do que aquilo que a África é. Eu não sou menos ou mais africano o facto de estar a viver fora de Angola. Esta indumentária é africana, mas não me faz de mais ou menos africano. Nós temos que viver a África todos os dias. Voltando nessa questão do terrorismo, nunca se viu na história da União Africana 4 países que suspensos em 12 meses. O terrorismo é um dos grandes empecilhos para o continente africano. O terrorismo afasta investimento, o terrorismo afasta a credibilidade das instituições governamentais, o terrorismo mata pessoas, e essa letargia dos governos que constantemente tem acontecido estes problemas de terrorismo, tem afetado de uma ou de outra forma o país em questão, o continente africano, e a imagem que o mundo olha para o continente africano. Muitas das vezes aqui falamos de uma África que a gente quer vender para o mundo, e nós vemos na televisão, na mídia, quantos milhares e milhares de africanos morrem todos os dias na travessia do Mediterrâneo. O último estudo feito aqui por essa organização, que é a Organização Internacional para Migrações, pelo menos 600 desaparecidos no mar do Mediterrâneo em 3 meses. Essas pessoas, segundo o mesmo estudo, disse que vinham de países como a Tunísia, Líbia, e lembrar que essas 600 pessoas não são só tunisinos e líbios, são pessoas que vêm de várias partes de África. E dói ver a África que a gente quer. Nesse momento, a África é o continente com mais jovens, mas milhares de jovens morrem nessa travessia. Essas são as pessoas que a gente consegue ver na mídia e as pessoas que não chegam na imprensa. A África é o continente que menos polui, mas é o continente que mais sofre em termos das autorizações ambientais. O que queremos dessa África? Estou feliz que os líderes, mais uma vez, africanos juntaram-se, como disse o próprio David e o professor também, reuniões. Vamos esperar o dia seguinte, porque muitas das vezes saem coisas bonitas que não são implementadas. Está na altura de nós, africanos, não só somos os líderes, todos nós podemos esperar para os líderes. Eu, que fora, todos os africanos que estão fora ou dentro de África podem contribuir para que a África consiga caminhar. Não vamos só lembrar da África no dia 25 de maio, não vamos só vestir as nossas roupas, como eu disse, as roupas não definem a minha africanidade como uma roupa africana. Temos que começar a pensar como africanos para a África. E parar também de sempre apontar os dedos dos outros. Nós temos a meia culpa, que a coisa que a gente faz que não tem a ver com os estrangeiros. A gente já sabe que tem mãos ocultas, a gente já sabe isso. O que é que temos que fazer para ter essas mãos ocultas? Quando é que nós podemos tentar, como africanos, poder chegarmos à volta do Jango e dizer, decisivo, é agora, vamos caminhar junto. Então é muito triste ver cada vez mais a África adormecida, e estamos a ver o que está acontecendo com a Ucrânia, desculpa. Uma das coisas que a gente fala sempre aqui, essa oportunidade que a África tinha para mostrar ao mundo, vamos tentar puxar também da nossa agricultura, porque o que está a acontecer nessa questão da fome, questões da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, está a afetar toda a África, principalmente a África do Norte, e os países também da África que são considerados, por então, países que, em termos de plantação, são muito fraquinhos. Isso vai afetar todos nós, e nós temos terrenos aráveis, continente africanos. Quero terminar com as palavras do escritor, poeta e filósofo moçambicano Morgado Henrique Mbalaté, de uma forma, estou chamando de um verso, de uma África em verso. O título é Um Sonho. O sonho africano. O sonho que se guarda em volta dos meus passos. A África sonha quando escrevo. Escrevo para incentivar o povo africano a sonhar. Todos os meus escritos são tentativas de renascer em África. Ser africano é ser invadido pelo sonho de liberdade. Sou um pouco da África que nasce, sou um pouco da África que morre, mas sou muito da África que sonha. Uma África próspera para todos nós. Termino.
Obrigado, Francisco Pegado, então, por estas palavras e, sobretudo, aqui por estes versos deste poeta moçambicano que nos remetem a um pensamento mais abrangente sobre a real dimensão da África que queremos, a África que sonhamos. Vamos ouvir agora também a opinião sobre esta mesma temática do Wellington Calazans, que agora se junta ao nosso programa. Wellington, muito boa noite, bem-vindo a mais uma conexão. Boa noite, David. Boa noite a você assistindo à televisão pública de Angola e aos colegas de painel. É sempre um prazer estar aqui. E vamos então à sua opinião sobre esta cimeira extraordinária da União Africana que decorreu em Malabo, terminada na tarde deste sábado, como nos fez lembrar aqui o professor Matias Pires. Wellington, boa noite. Ora, David, é muito importante que aconteça esse tipo de cimeira, porque essa questão do terrorismo e também as mudanças inconstitucionais nos governos de muitos países africanos, isso tem sido temas recorrentes aqui nos nossos debates e sempre temos falado sobre a importância do diálogo entre os países africanos para que esses problemas sejam solucionados. Já falamos aqui exaustivamente sobre a necessidade de combater o fácil acesso às armas, sobretudo através do tráfico clandestino de armas, e a importância de uma maior fiscalização, que seja uma combinação de ações entre diferentes inteligências de países africanos para que esses problemas sejam combatidos. Então, eu julgo que esses resultados anunciados e que são expectados, por parte dos países membros, eles possam sim ser atingidos se todas as propostas que foram debatidas e também formalizadas, elas possam ser perseguidas de forma harmônica entre os países que estão compartilhando dessas ideias. Então, de um modo geral, eu acredito que tenha sido extremamente positivo testemunharmos aqui esse avanço em busca de soluções para questões tão delicadas como são o terrorismo em si, não é? E também esse problema de golpes sucessivos para a chegada ao poder. Obrigado, Wellington. Ainda sobre este mesmo tema e fazendo a colagem, vamos voltar ao professor Matias Pires. Professor, estas questões de terrorismo em África, portanto, é que também propiciaram, segundo os autores destes golpes de Estado, devido à inação dos governos, é que propiciaram a ocorrência de alguns golpes de Estado e que na cimeira foi assim muito educadamente chamada de mudanças inconstitucionais nestes países. Numa tentativa de combater o avanço do terrorismo na região do Sahel, foi criado um grupo multidisciplinar com a participação também da Europa, aqui propriamente pela França, e que nestes dias, portanto neste mês de maio, ouvimos o anúncio do Mali a dizer que se retirava deste grupo porque sentia-se de certa forma discriminado, pois na rotatividade do comando desta organização o Mali devia assumir agora a chefia rotativa e não lhe foi permitido por estar a sofrer sanções tanto dos países da sub-região como também da União Africana. E então o Mali decide de forma unilateral abandonar esta missão que tinha por objetivos maiores a conjugação de esforços no combate ao terrorismo naquela região. E também quando foi publicado um estudo de uma investigadora portuguesa que considera que a participação da União Europeia nesta missão do G5 do Sahel em pouco ou nada tem ajudado a alterar o quadro. David, de facto há uma relação entre esta cimeira e a situação do Mali, porque o Mali vive os dois fenômenos. Vive atos terroristas e também vive golpes. E como é costume no Conexão Angola, procuramos sempre contextualizar os fenômenos para facilitar a compreensão de nossos telespectadores. O que ocorreu é que, quando em 2011 a França e seus aliados
derrubaram o presidente Gaddafi da Líbia. Aquela zona tampão perdeu uma certa estabilidade e muitos grupos, alguns até combateram ao lado de Gaddafi, considerando que perderam o poder. Tanto tuaregues, berberes, muitos grupos errantes, armados, espalharam-se naquela zona do Sahel. E é assim que o norte do Mali foi ocupado. Grupos como o AQMI, Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, a Mujal, o Movimento de Libertação, Movimento Nacional de Libertação do Azawad, Ansardine e, em proporções não muito claras, também o Boko Haram, tomaram boa parte do Mali. Face à incapacidade do governo, na altura liderado pelo presidente Amadou Toumani Touré, em colocar forças armadas para impedir essa ameaça à soberania do país, um capitão chamado Amadou Sanogo perpetrou um golpe em março de 2012, depondo, portanto, o presidente democraticamente eleito, Amadou Toumani Touré. Estamos a ver já aqui a relação entre o terrorismo e, muitas vezes, os golpes. Amadou Sanogo pediu auxílio da França e outros aliados, e é nesse quadro que os franceses aprovaram a Operação Serval, que em 2012, portanto, libertou o norte do Mali e, ao mesmo tempo, pressionou Sanogo a devolver o poder aos civis, que deu lugar, portanto, à eleição do presidente Ibrahim Boubacar Keïta. E, em 2013, com o fim do mandato da Operação Serval, e porque o jihadismo se espalhou por todo o Sahel, a França criou a Operação Barkhane, com sede no Tchad, com um efetivo de cerca de 3.000 homens. Mas também o Mali, nessa ocasião, em 2013, recebeu a missão multidimensional das Nações Unidas, tanto os capacetes azuis. Ato contínuo, em fevereiro de 2014, foi criado um mecanismo de defesa coletiva, considerando que o fenômeno se tinha espalhado e era importante, portanto, haver pontos de conexão. Tanto, dizia eu, criaram o G5 Sahel, composto não só pelo Mali, mas também pelo Tchad, Burkina Faso, Mauritânia e o Níger. Foram trabalhando com essas forças estrangeiras, mas até agora a estabilidade tarda a chegar. Então o povo do Mali chegou numa certa saturação e surgiu uma certa hostilidade contra a presença francesa. E então, havendo o golpe, mais ou menos pelas mesmas razões, contra o presidente Ibrahim Boubacar Keïta e pouco depois contra o senhor Ndao, as forças no poder no Mali resolveram, digamos assim, afastar-se dos pactos de defesa com a França e contrataram a empresa russa, a Wagner, que aparentemente tem produzido melhores resultados. E por causa das sanções e um pouco também das conexões extra-região, o Mali, que devia liderar a organização
em fevereiro, tal como disse o David, não lhe foi dada essa possibilidade e, em retaliação, resolveu retirar-se de forma unilateral. Portanto, é legítimo que o faça. Entretanto, há notícias que circulam, não sabemos se reais ou para tentar, digamos assim, levar a cabo uma propaganda contra as autoridades malianas. Esta semana saíram notícias segundo as quais o Mali tem dificuldade de tesouraria porque a Wagner custa 10 milhões de dólares por mês e este esforço financeiro tem criado outras dificuldades, até porque o país está sob regime de sanções. É um exército, diremos, de cerca de 1.200 homens, esses homens dos russos da Wagner, e, portanto, este é o quadro atual que se vive no Mali. De todo modo, o melhor é abraçarmos o roteiro aprovado em Malabo, sob proposta do presidente João Lourenço, para que, com paz e estabilidade, o continente possa dispensar esses expedientes que colocam em causa a independência, a soberania e também a prosperidade dos povos africanos. Francisco, depois deste discorrer aqui de contextualização do professor Matias Pires, temos um Mali que se autodemitiu deste grupo de concertação, portanto, entre 5 países da mesma região, que tentava, com forças conjugados, combater o terrorismo, alastrar o terrorismo naquela região, e que agora o Mali fica isolado desta possibilidade de cruzamento de informações com os restantes nesta luta conjunta contra o terrorismo. Que desfecho se espera e como é que lê a posição do governo maliano que se auto-isolou do G5 do Sahel porque não lhe foi permitido assumir a presidência rotativa do órgão em fevereiro? Olha, David, obrigado mais uma vez. Eu vejo em duas vertentes. Uma isolação total do Mali e a outra, não chamo de fracasso, mas vai piorar a letargia desse grupo do G5 do Sahel. A lembrar que os 5 países, 3 deles são liderados por governantes ou governados por juntas militares, são Burkina Faso, Tchad e Mali. Quando estás a tentar lutar contra terrorismo, estamos a tentar lutar para que o continente africano volte ao que era antes, para essas questões de golpe de Estados, essas questões de que as instituições africanas não têm um poder, não têm reconhecimento total dentro do país, não conhecem o país como tal, não têm domínio do país inteiro, e tem 3 países que lutam contra o terrorismo, dos 3 têm juntas militares e supostamente tomaram poder de uma forma não cordial, só faz com que esse G5 ou G5 de Sahel fique um bocadinho mais fraco. Quanto o Mali como tal, a questão financeira também chegou até nós, que o Mali não tem dinheiro suficiente, comigo até nós, também soube na notícia, dinheiro suficiente para pagar as tropas ou a empresa que está a apoiar o governo do Mali, uma questão que o Mali vai ter que rever, mas isto atrasa um bocadinho mais o povo, e tenho certeza que o Mali vai ter que ceder algumas concessões para que possa caminhar. Não sei se o Mali vai conseguir caminhar sozinho, acredito que não, mas muito mais isola o Mali, muito mais afasta o Mali da União Africana e dos outros grupos regionais e faz com que o Mali fique fora desse que nos chama a tentar, após a pandemia, tentarmos dar o espaço necessário para a economia voltar ao que era antes, e o Mali está a ficar atrás. E futuramente vai provocar ainda mais problemas, e eu tenho medo que haja mais uma guerra civil em mais um país africano, com a guerra civil que vai destruir o país inteiro, e estamos a ver o Mali, o senhor Mali que nós conhecemos, está a ficar atrás. Então vejo essas 2 vertentes, a questão do isolamento e a questão de fazer com que esse grupo do Sahel fique um bocadinho mais fraco e talvez possa se dissolver se não houver um apoio da União Europeia ou das pessoas competentes para que esse grupo continue. Obrigado, Pegado. Vamos tentar novamente o contacto com o Alexandre Cheval. O Cheval está a conectar-se a nós a partir de Maputo, Moçambique. Cheval, vamos ver se desta é para valer. Boa noite, David. Boa noite, bem-vindo. Faz favor. E é mesmo já para abordar essa questão do Mali que abandonou o G5 do Sahel de forma unilateral,
Que consequências se antevêm desta posição do Mali, depois daquilo que ouvimos aqui do professor Matias, sendo que esta semana também começou a ocorrer a notícias de que o Estado maliano já se começa a ver com dificuldades de tesouraria para manter a Wagner no país. É uma situação que abordamos também no primeiro tema, Chivalo, apenas para contextualizar, que tem que ver com aquilo que foi a Cimeira de Malabo. E Moçambique é um país de veras bastante interessado nestes dois assuntos, sendo que também está a braços com o combate ao terrorismo. Bom, começando pelo Mali, o professor Matias Pires fez um excelente enquadramento, mas do ponto de vista das consequências que esta medida pode causar, tem desde logo a ver com a vulnerabilidade que o próprio país se expõe, sobretudo porque este organismo é uma iniciativa regional visando enfrentar os desafios que o próprio fenômeno do terrorismo tem estado a criar. Portanto, creio que o afastamento do Mali significa menos um bloco no puzzle da iniciativa regional para abordar o terrorismo. Significa que, neste momento, o Mali coloca-se a jeito no sentido de usar simplesmente iniciativas individuais, que nós já vimos que em muitos casos tem sido um verdadeiro fracasso, não é para, enfim, poder enfrentar o terrorismo. Recordemos-nos que Moçambique teve situações idênticas, sobretudo quando o governo decidiu contratar chamados exércitos privados, outros chamam de mercenários, mas eu prefiro chamar de exércitos privados. A forma em que foi feita a abordagem do terrorismo não trouxe resultados que se esperavam. Ora, só com o envolvimento da SADC e também do Ruanda é que assistimos a alguns resultados positivos, pese embora, como temos estado a dizer, e volto a dizer, a situação em Cabo Delgado ainda inspira alguns cuidados, não se pode cantar vitórias. Aliás, ontem mesmo o presidente Filipe Nyusi dizia que o país não pode entrar em euforias porque ainda há bolsas de resistência e nas últimas semanas até porque houve pessoas decapitadas pelos terroristas. Portanto, a forma em que nós abordamos, quando não é coordenada do ponto de vista regional, pode trazer estes efeitos que nós assistimos em Moçambique antes da entrada em cena da SADC e do Ruanda. Portanto, a ver, vamos, pese embora isto signifique hoje que o próprio Mali está a fazer uma viragem ou está no mais ligada a Moscovo, a ver se combate o terrorismo. Mas, como é bom de ver, só o simples facto de haver dificuldade de tesouraria para abordar o fenômeno do terrorismo por via do pagamento da Wagner, começam enfim, a revelar-se os resultados que hão de advir desta iniciativa unilateral do Mali de abandonar a organização. Obrigado, Chivalo, por esta abordagem. Faz favor, professor Matias, quer dar uma chega quanto ao comentário do Chivalo, faz favor? Não quero dar a chega, vou quebrar só o protocolo, quem faz as perguntas é o David, mas eu queria dizer ao Alexandre que o presidente Nyusi não esteve em Malabo, não estaria interessado ele próprio, enquanto país que sofre de terrorismo, em acompanhar os debates à volta da Cimeira de Malabo. Gostaria de ouvir a sua opinião enquanto alguém que está em Moçambique. Por que o presidente Nyusi não foi a Malabo? Bom, é verdade que na mesma altura em que estava a decorrer a Cimeira de Malabo, em que os chefes de Estados africanos estavam interessados em debater questões ligadas ao terrorismo, que é um fenômeno que infelizmente também inflige Moçambique, preferiu-se mandar o primeiro-ministro. Eu tenho um posicionamento muito claro em relação a isto. Primeiro, até considerando a relevância do assunto, era suposto que o chefe de Estado lá estivesse, mas mais do que isso é olhando para a figura do primeiro-ministro. O nosso primeiro-ministro é mais um tecnocrata que propriamente alguém com veia política. Até porque é só ver nas estruturas do partido governamental, ele não faz parte, não é membro sequer do Comitê Central, em condições normais. Nos estatutos do Partido Frelimo que está no poder, quando alguém é primeiro-ministro, é por inerência membro da Comissão Política, que em Angola chamamos de Biro Político.
mas o primeiro-ministro maliano não ocupa este lugar na Comissão Política justamente moçambicano, no caso. Exatamente, não é membro do Comitê Central. Ora, primeiro, como disse, pela magnitude do assunto, era expectável que o chefe de Estado lá estivesse. Segundo, por aquilo que é a figura do primeiro-ministro, um tecnocrata que não tem veia política, eu estava à espera que pelo menos pudesse mandar uma outra pessoa. Mas deixa-me dizer que no momento em que essa cimeira estava a decorrer, o presidente Nyusi andava por Gana e também de passagem para Maputo, passou por Brazzaville. Creio que entendeu. Ele deve ir a Malabo, creio que no dia 30, por aí. Mas fora da cimeira. Exatamente. Por isso é que estou a dizer, eu acho que o presidente devia estar presente, mas só ele pode justificar porque é que não esteve presente e porque é que mandou alguém que se sabe que não tem uma veia política como o primeiro-ministro. Mas em Malabo não só se discutiu a questão relativa ao terrorismo, mas também as mudanças inconstitucionais do governo. Não sei se estou a calçar a bota das 7 léguas e ir um pouco mais à frente. Eu, relativamente a mudanças inconstitucionais do governo, muitas das vezes procura-se olhar apenas para os chamados golpes militares, em que, enfim, pessoas com um certo poderio militar, contra as regras democráticas, contra as regras que vigoram num determinado país, assaltam o poder, passa a expressão. Muitas das vezes, nós esquecemos que há uma outra forma inconstitucional também de aceder ao poder. Que passa justamente pela alteração das constituições. Golpes constitucionais. Os golpes constitucionais, exatamente. Pois. A revisão constitucional para acomodar um chamado terceiro mandato. Nós vimos isso com o professor Alpha Condé e o resultado foi exatamente um contragolpe, e assim que eu chamo. Portanto, Mamadi Doumbouya fez um contragolpe ao golpe constitucional que o professor Alpha Condé tinha feito. Ora, é interessante falar da ausência do presidente da República de Moçambique, porque neste momento em Moçambique há um debate que tem sido levado a cabo sobre se haverá ou não oportunidade para se alterar a Constituição a permitir que o presidente Nyusi faça um terceiro mandato. Ora, o que é corrente, dominante, é que pelo menos pessoas próximas do círculo do presidente Nyusi dividem-se. Há umas que defendem de forma recorrente nas redes sociais que é necessário haver uma alteração constitucional para mudar um terceiro mandato. É verdade que os fundamentos não convencem sequer uma criança. Por exemplo, vi o líder, alguém dizer que a limitação de mandatos é algo inconstitucional, é antidemocrático, mas há outras pessoas também do círculo do presidente que dizem que ele não tem sequer interesse nisso, já dizem que em conversa privada ele não tem nenhum interesse, mas de uma ou de outra forma, para que isso aconteça é necessário que haja a revisão constitucional. Pessoalmente, não sou a favor da alteração das regras de jogo a meio do jogo, e se nós nos recordarmos, no ano 2004, houve uma alteração constitucional, que eu considero, de certo modo, até profunda, mas as novas regras constitucionais só vigoraram com a tomada de posse dos órgãos democraticamente eleitos em 2004. Ora, se nós estamos a falar de uma possibilidade de alteração constitucional em Moçambique, eu não tenho nenhum problema se acharmos que assim tem que ser, mas que a entrada em vigor desta nova Constituição tenha que ser com a tomada de posse dos órgãos democraticamente eleitos em 2014, portanto, a partir de 15 de janeiro de 2025. Se assim for, não vejo problema, no caso contrário, é um golpe constitucional em que se alteram as regras de jogo a meio de jogo. Ora, se em Malabo falou-se de terrorismo e falou-se também da alteração inconstitucional de regime, neste momento é interessante saber que em Moçambique temos o fenômeno do terrorismo, mas também se fala a boca pequena sobre a possibilidade desta alteração constitucional. Mas é lógico que, relativamente a esse segundo tema, é a opinião dominante de que não deve sequer haver uma tentativa de revisão constitucional, senão seria claramente um outro golpe constitucional com efeitos nefastos para a nossa própria democracia. Mas, respondendo de forma tão simples ao professor Mateus Espírito, de facto, causa estranheza que o presidente não tenha feito presente na Cimeira de Malabo, em função até da magnitude. E nós sabemos que Moçambique tem estado a pedir vários apoios no combate ao terrorismo, portanto era expectável
que o mais alto magistrado estivesse presente numa arena em que estavam outros chefes de Estado, enfim, para que pudessem coordenar esforços do combate ao terrorismo que, infelizmente, começa a afetar a África de forma recorrente. Obrigado, Alexandre Cheval. Portanto, Alexandre e professor Matias, ainda assim, Moçambique não teve uma política de cadeira vazia, seja pelo primeiro-ministro, ainda que fosse pelo ministro das Relações Exteriores ou Negócios Estrangeiros, como é designado noutras paragens. Foi o Estado moçambicano representado nesta cimeira extraordinária de Malabo, que reuniu os chefes de Estado e de Governo para debater a questão do terrorismo em África e também das mudanças inconstitucionais. Vamos agora ouvir sobre este mesmo assunto a opinião do Wellington Calazans. Wellington. Olha, David, para situar o nosso público, Sahel é uma região que está entre o deserto do Saara e os países com terras mais férteis, mais ao sul do continente. O território compreende o sul da Mauritânia, Mali, Níger, Senegal e Chad. A saída de Mali do G5 do Sahel é mais um fracasso do modelo produzido nos gabinetes e aplicado pela comunidade internacional com uma imensa distância da realidade. Há muito tempo temos debatido aqui no nosso programa sobre a urgência de soluções criadas, aplicadas e acompanhadas por países africanos. Por isso, nenhum país diretamente envolvido com a situação apreciada poderá ter poderes unilaterais de decisão. Isso porque os fatores relacionados aos interesses de grupos étnicos estão acima das fronteiras traçadas dos países. É assim com o povo Fula na África Ocidental e isso acontece em praticamente todas as sub-regiões africanas. Então, David, quando a representante diplomática Marta Ama, que é secretária-geral adjunta para a África nos departamentos de assuntos políticos e de consolidação da paz e operações de paz, afirmou que talvez seja a hora de repensar nossas abordagens e mudar a maneira como fazemos nosso trabalho, e acrescentou ainda que precisamos de abordagens inovadoras diante das táticas em constante evolução dos grupos terroristas, cuja influência continua se expandindo. Olha, David, eu vejo que já há aí um meia-culpa, porque o terrorismo, eu tenho dito isso aqui e repito, ele existe porque é lucrativo para a indústria das armas e também para o mercado clandestino de riquezas como ouro, diamantes e até drogas. Já falei e repito que jovens sem nenhuma perspectiva de vida têm sido presas fáceis para a formação de grupos que são chamados terroristas, mas que são apenas milícias que garantem a manutenção desses negócios muito lucrativos, mas que são clandestinos. A comunidade internacional, doadores e parceiros, eles precisam apoiar de maneira mais eficaz a pobreza e a miséria, porque esta seria a melhor resposta coletiva à segurança no Sahel. Nada vai mudar se a origem do problema não for atacada. O problema tem origem no tráfico das riquezas. E é aí que devemos trabalhar, David. Essa é a minha opinião. Obrigado, Wellington, por estas palavras. Então, foram estes dois temas que marcaram a semana em que se comemorou mais um dia do continente africano, a Cimeira Extraordinária de Chefes de Estado e de Governo em África, portanto em Malabo, a capital da Guiné Equatorial, sobre o terrorismo no continente e também as mudanças inconstitucionais ou golpe de Estado, como quiserem. Vou pedir ao Wellington, que está noutra ligação, ao professor Matias e também ao Francisco e ainda ao Alexandre Cheval, que se mantenham conectados. Vamos observar um brevíssimo intervalo aqui neste nosso programa e voltamos dentro de instantes para abordarmos outros assuntos. Quanto a si, caro telespectador, também esperamos que esta primeira parte de conversa tenha sido do seu agrado. Pedimos apenas que não troque de canal e sequer saia do seu lugar, que o nosso intervalo é breve e nós voltamos já já.